Olá pessoal, boa noite a todos. Eu sou Eduardo Freitas, sou coordenador aqui dos cursos do Instituto Jaeduc. Eu agradeço a todos que já estão conectados conosco nesse web treinamento, hoje sobre cartografia digital, análise espacial, usando dados socioeconômicos para diversas áreas, como por exemplo a área ambiental, gestão territorial ou inteligência de negócios. E agradeço pelo Fabiano Cucolo, que será o instrutor. Ele foi muito feliz nessa escolha desse tema. Esse web treinamento era para ter acontecido no dia 10 de setembro, a gente acabou precisando adiá-lo. Então, eu agradeço a compreensão de vocês que entenderam, né, que a gente tinha mudado essa data para hoje. E agradeço também pela paciência de esperar um pouquinho, a gente estava fazendo os últimos ajustes para garantir que tudo corresse bem nesse web treinamento. Bom, a dinâmica será muito semelhante aos últimos webinars e web treinamentos que a gente fez aqui na Mundo Geo, no Jaeduc. É meio repetitivo para quem participa sempre, mas como sempre tem pessoas novas, a gente tem que explicar aqui. Então será feita uma apresentação, na qual vocês verão a tela e ouvirão o áudio do instrutor, mais ou menos como está acontecendo agora, vocês estão vendo aqui o meu PowerPoint. Vocês podem enviar seus comentários e perguntas através do chat. Essa aí é a única forma de interação de vocês conosco, então não é preciso usar webcam nem microfone, somente uma caixa de som do computador ou um fone de ouvido. Esse é o painel que vocês usam para enviar para a gente seus comentários, suas dúvidas. É só digitar a sua questão nessa caixinha, depois clicar em Send e nós vamos recebê-las aqui. Algumas das suas mensagens nós responderemos diretamente pelo chat e outras a gente vai reservar para fazer ao final para o Fabiano. Então, se você fizer alguma pergunta e a gente não responder, ou ela é muito específica, que a gente vai encaminhar para ser respondida depois, a gente sempre evita fazer isso, mas eventualmente acontece, ou então ela é uma pergunta muito boa, então a gente vai reservar para fazer no fim. Como a gente sempre faz, a gente envia para vocês, depois do web treinamento, os materiais, então vocês terão acesso a tudo que foi apresentado aqui, PDF da apresentação, o vídeo na íntegra, eventuais planilhas e dados que sejam apresentados, a gente sempre envia para vocês no dia posterior, amanhã mesmo vocês vão recebê-los. E os certificados de participação serão enviados também por e-mail, mais para metade da semana que vem. E como eu comentei, o instrutor será o Fabiano. Para adiantar um pouco, Fabiano, eu vou pedir que você se apresente dessa vez, a gente ganha um pouquinho de tempo, e fale também, né, um resumo do que vai ser apresentado nesse web treinamento. Então agora eu vou abrir aqui o áudio do Fabiano e passar para a sua tela. Boa noite, Fabiano, seja bem-vindo. E agora é com você. Boa noite, Eduardo, boa noite a todos. Comecei aqui do final, deixa eu colocar aqui no comecinho. Bom, como o Eduardo pediu aí para fazer as iniciais aí do nosso web treinamento dessa noite, hoje o que nós vamos abordar, né? É um acato geral sobre análise espacial e também um pouco de cartografia, que nesse caso, a abordagem da cartografia com uma característica para análise. E eu peguei algumas situações que são de dados socioeconômicos, que podem servir tanto para aplicações de ERIMA, alguns dados, inclusive, alguns dados que não são só socioeconômicos, dados ambientais também, que eu separei aqui alguns casos, e como que eu faço essas análises para a saúde pública, segurança pública e geomarketing? Vocês vão ver que esses temas têm muito a ver uma coisa com a outra, conforme a gente for passando aqui. Bom, falando um pouco sobre mim, hoje eu sou consultor de geotecnologias da Solo Verde Engenharia, que é uma empresa que eu sou sócio, e hoje o nosso principal cliente é a Sabesp, a Elibras e alguns outros pequenas consultorias. Eu sou geógrafo e mestre em geociências pela Unesp de Rio Claro. Sempre trabalhei nessas linhas de geotecnologia, análise espacial, geoestatística,
E muitas das empresas que eu trabalhei nessa atuação foram a Sky, com o geomarketing, Itaú Unibanco também com geomarketing, Cognates também com geomarketing. A Telemídia foi com geomarketing para eleições. A Conestoga Hoovers foi com trabalhos de Arrima. A Sabesp com gerenciamento de obras. A Imagem, todo o respaldo sobre geotecnologias. Diagonal Urbana, a parte social de Arrimas, que eu estou colocando aí. E também sou docente na ESIC, Unitoledo e Unirp. Então eu dou aulas em pós-graduação para temas de geomarketing e geotecnologias. Sobre o nosso treinamento de hoje, o conteúdo que será apresentado. Antes só falar um pouquinho aqui dos objetivos, né? Antes de entrar nos conteúdos, eu vou falar um pouco o que é análise espacial dentro desse conceito de geotecnologias, né? Ela é apenas um dos pilares que tem um grande potencial e muitas vezes é subestimada ou mal executada. Ou seja, as pessoas elas desconhecem o grande potencial do que é uma análise espacial. Eu vi isso claramente em várias empresas que eu passei, no qual as pessoas se contentavam de fazer alguns mapas temáticos. Eu vou dar alguns exemplos desses mais adiante. Por exemplo, fazer um mapa temático de distribuição de clientes para tentar tomar conclusões. Isso aí é muito pouco, tá? Eu vou mostrar logo adiante aí o que tem de possibilidades de análise espacial. Outra coisa também, que existe uma ampla literatura desse tema, mas muitas vezes ela acaba sendo complexa demais para iniciantes. Eu digo isso por experiência própria. Quando eu sempre fui entusiasta de análise espacial na graduação, no começo da minha carreira, só que acontecia, o tema era muito complexo, era muito denso. O que tinha em português era um material que vinha do INPE, que eu vou até disponibilizar depois para vocês. Mesmo assim, ele era muito complexo para quem estava iniciando. Eu fui ter um contato mais leve com análise espacial quando eu trabalhava na GEMP, que foi a primeira empresa que vendeu o ArcGIS, fazendo o curso de Spatial Analyst, que era do ArcGIS. Ali eles faziam uma abordagem mais simples, parecida com o que eu vou fazer aqui hoje, que explica em poucas palavras como funciona, não deixando de lado as características técnicas e científicas desses dados, desses métodos, mas numa linguagem que seja compreensível, principalmente para quem está começando. E, obviamente, a literatura bem interessante, ela é em língua estrangeira, em inglês. Existem alguns centros de universitários, especialmente na Inglaterra, que tratam bastante essa questão de análise espacial. É o foco deles, né, das pesquisas deles. E também nos Estados Unidos. No Brasil, o que eu vi de dificuldade em relação a isso daí? Né? Especialmente no curso de graduação de geografia no geral no Brasil, não só da Unesp, mas de várias universidades. No Brasil, no caso da Unesp de Rio Claro, ela sempre teve uma característica, se eu não me engano, até os anos 70, de ser quantitativa, ou seja, trabalhar quantitativamente os dados para obter resultados, que a gente chama de geografia teorética aqui no Brasil. Só que a partir dos anos 80, outra linha de pesquisa de análise espacial, que a gente chama de geografia crítica, ela não considerava, na sua plenitude, a análise espacial com dados estatísticos, que é o que a gente vai abordar aqui. Então, com isso a geografia teorética perdeu a força. E justamente na década de 80 para 90, quando os sistemas de informações geográficas começaram a entrar na sua plenitude, começaram a criar corpo e forma. E com isso eu vi que ficamos um pouco defasados no quesito acadêmico em relação à análise espacial para dados estatísticos. Então, em contrapartida, nos Estados Unidos, isso aí foi de vento em popa, na Inglaterra também. Então, os métodos mais consagrados se desenvolveram lá. E para vocês terem uma ideia de como isso
ficou para trás na geografia. Quando eu estava no meu mestrado, eu tive aula de geoestatística com o Landim. Não sei se vocês o conhecem. É um professor, ele é geólogo, mas ele se especializou nessa questão de geoestatística. Foi até cursar no exterior, pós-doutorado, etc. E ele falou uma coisa muito interessante. Quem faz análise de dados, do jeito que eu vou abordar aqui, não são geólogos, que não é o caso dele, que faz análise de geoestatística para dados geoquímicos, por exemplo. Sim, geógrafos. Então, lá a quantificação, ela se aprofunda muito mais do que aqui. E com isso eu fiquei até intrigado. Falei, puxa, será que eu sou peixe fora d'água? Depois que eu tive essa disciplina com ele, eu vi que eu estava dentro, mas eu tentei sempre seguir uma outra linha de pesquisa diferente do que era ensinada nas universidades aqui no Brasil. Tanto que eu fui fazendo nas geociências e não na geografia, meu mestrado, por conta dessa abordagem quantitativa. Então, a ideia aqui desse web treinamento é apresentar para vocês alguns casos práticos. Eu vou fazer algumas abordagens com dados socioeconômicos e depois fazer algumas abordagens com dados ambientais. Para ambos os casos, os dados servem para estudos de ERIMA, em alguns casos de geomarketing, em alguns casos de saúde pública, etc.